O autor desse livro, chamado Eclesiastes, foi Salomão, filho de Davi, um rei de Israel. Ele foi muito próspero. Ele viveu sem enfrentar inimigos externos, porque nenhum outro reino se atrevia a enfrentá-lo. Ele desfrutou de muita riqueza, muita honra, muito reconhecimento por parte do seu próprio povo e de outros povos ao redor. Não houve nada que Salomão tenha desejado e ele não tenha conseguido conquistar. E nesse livro, Salomão reflete sobre a vida debaixo do sol. Ele pensa sobre o passar dos anos, pensa sobre a nossa busca incessante por riqueza, por conhecimento. Ele pensa sobre o trabalho, sobre como o tempo imprevisível e incontrolável afeta a nossa existência. Ele reflete sobre o fim da vida humana e da vida animal. Ele pensa sobre as adversidades, a importância de estar acompanhado e de ser companhia para alguém. Ele pensa sobre o cuidado com as palavras, com os compromissos que são assumidos e assim por diante. Ele pensa sobre várias coisas relacionadas à vida debaixo do sol. E desde o início e ao longo do livro, nós ouvimos esse autor, Salomão, concluir que na vida tudo é vaidade. É como um vazio. É como uma bolha de sabão. Ele conclui que viver é como correr atrás do vento. É um trabalho inútil. E partindo para o final do livro, no entanto, ele medita sobre a importância da sabedoria, a importância do temor do Senhor, como coisas realmente úteis e significativas na vida. E neste capítulo, capítulo 12, nos primeiros versículos que nós lemos, nós temos aí a reflexão de Salomão sobre a velhice. E ele diz como se preparar para ela. O verbo principal desse texto se encontra no versículo 1, que é o verbo lembrar. E aqui aparece no modo imperativo, é uma ordem, é um mandamento, é uma lição. Lembre-se. E o que devemos lembrar? Diz o texto, lembre-se do seu Criador. Quando devemos lembrar do nosso Criador? Ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Por que devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade? Ele responde, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Então, do verso 1 ao 7, nós temos uma reflexão muito importante e solene a ser feita, meus irmãos. A pergunta que você e eu precisamos responder é: como temos vivido a nossa vida? E como temos nos preparado para o fim dela? Essa é a pergunta que você precisa responder hoje. Como nós temos vivido a nossa vida? E como temos nos preparado para o fim dela? Então vamos considerar em primeiro lugar a velhice. Ele fala bastante sobre a velhice aqui. A velhice é aqui apresentada como um período de drástica queda nas capacidades humanas. Tem aqui 7 ou 8 coisas que caracterizam esse período. Deixe-me falar de cada uma delas. Primeiro, no versículo 1, esse período é caracterizado por esse fato: não há a experiência do prazer. Não há a experiência do prazer. Ele diz aí no versículo 1, em que quando chegarem os dias em que você dirá, não tenho neles prazer. Essa frase é uma afirmação que
do idoso que já não é capaz de desfrutar da vida e desfrutar dos prazeres disponíveis na vida. Os prazeres sexuais, o prazer da diversão, o prazer das conquistas, o prazer dos esportes, o prazer da música, o prazer das artes, o prazer de uma boa conversa, de uma boa amizade, o prazer de estar produzindo algo novo, o prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer da obtenção de novos conhecimentos, o prazer da leitura, o prazer da contemplação de uma linda paisagem, o prazer de estar com os filhos e de acompanhar o crescimento deles, o prazer de um abraço, o prazer de um sorriso, o prazer de um brigadeiro, o prazer de um perfume cheiroso. Todos esses prazeres já não são mais percebidos para aqueles que carregam o peso dos muitos anos de existência nessa terra. Vai chegar o dia em que você vai dizer: eu não tenho nos meus dias prazer algum. Outra coisa que caracteriza o período da velhice é a limitação visual. Diz o versículo 2: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Essa é uma descrição da limitação visual em um tempo em que não existiam as conhecidas cirurgias de catarata. Para quem já passou pela cirurgia de catarata, sabe que antes da cirurgia, sua visão era turva, opaca, embaçada, né? Como se houvesse uma névoa, cores desbotadas, luzes ofuscadas, etc. Já não dá para enxergar bem o sol, a lua, as estrelas, e depois da chuva é como se as nuvens não fossem embora. As nuvens permanecem por conta da deficiência visual. Para o idoso com limitações visuais é assim, principalmente num período em que não existiam, como eu já mencionei, essas cirurgias. A limitação visual caracteriza a velhice. Terceiro, a fraqueza física, versículo 3. Antes do dia em que tremerem os guardas da casa os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas. Para os jovens, os homens jovens, os braços são como os guardas de proteção da casa. As pernas são como homens fortes, firmes, para resistir a qualquer inimigo. E os idosos já viram seus braços fortes, já viram suas pernas fortes, mas agora o que vem são seus braços tremerem com o menor peso. O que vem são suas pernas se encurvarem. Fraqueza física. Na sequência o texto diz: antes de cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, até os dentes, que hoje você nem repara o quão fortes eles são. Para o idoso faz uma falta muito grande. Os dentes fortes que moíam os alimentos mais duros já não estão ali para ajudar na alimentação. O verso 3 ainda diz: e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos, novamente aqui uma descrição da baixa visão, característica desse período da vida. Quarta coisa, limitação auditiva. Versículo 4. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. O fechar das portas da rua é uma forma de se isolar do barulho. É uma descrição como essa, é como se tivesse um barulho lá fora, a gente fecha a porta para diminuir o barulho, para nós nos isolarmos desse barulho. Mas os idosos, devido à dificuldade de audição, é como se eles já estivessem sempre isolados. Mesmo estando no meio de muita gente, conversando, falando, eles estão ali, mas as suas portas estão fechadas
eles não conseguem acompanhar mais. A sequência do verso 4 diz: quando você se levantar a voz das aves. É uma descrição da insônia que muitos idosos sofrem. Muitos dormem pouco e, embora tenham baixa audição, qualquer pequeno ruído já é motivo para ele despertar do seu sono. Isso é característico também da velhice. E ainda diz o verso 4: e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Para alguns estudiosos desse texto, essa é uma descrição da fragilidade das cordas vocais. Se for assim, realmente eu estou já envelhecido, né? Pois os idosos têm mais dificuldade, tanto para falar como para cantar. Mas eu creio que a ênfase aqui ainda é, como no restante do versículo 4, uma referência à baixa audição, tá? A incapacidade de perceber harmonias, melodias, os sons que ao longo da vida inteira foram apreciados, chega um momento que não vai poder mais ser. Quinta coisa, as coisas pequenas vão parecer grandes. No versículo 5 diz: quando você tiver medo do que é alto e se espantar pelo caminho, um pouco depois diz: e o gafanhoto lhe for um peso. Essa é uma forma de descrever a sensação de insegurança, de medo, de fragilidade. Alcançar o que está no alto já não é mais tão simples. Qualquer movimento brusco que as crianças fazem ou que algum adulto está fazendo já causa medo no idoso. Coisas leves já não podem mais ser levantadas com facilidade. Precisa de ajuda para coisas simples. Coisas simples como se limpar, como se trocar, como escovar os dentes. Poderá demandar um esforço muito grande e até impossível para alguns idosos. Sexta coisa, ainda no versículo 5, o branqueamento dos cabelos. Aqui diz: quando florescer como a amendoeira. Depois pesquise no Google o que é uma amendoeira quando ela floresce na primavera. Ela fica toda branca. Você vê um conjunto de amendoeiras, parece os cabelos brancos dos idosos. As pessoas do nosso tempo, como já foi dito no início, tentam esconder a velhice. Muitos homens e mulheres pintam os cabelos para parecer mais jovens. E não é pecado fazer isso, pelo menos eu acho que não. Mas essa é uma realidade para a qual nós devemos nos preparar. E por que não assumir os cabelos brancos como uma forma de reconhecer essa nova fase da vida que já está em curso, que nós jamais conseguiremos evitar o que Deus impôs à nossa natureza terrena. Branqueamento dos cabelos caracteriza a velhice. 7. Perda do apetite, está ainda no versículo 5. E quando você perder o apetite? Quem já precisou cuidar de idosos sabe que eles não têm vontade de comer. As melhores coisas da vida, como a possibilidade de comer coisas gostosas, já não faz muita diferença para quem chega à velhice. Certa vez o rei Davi quis favorecer um homem chamado Barzilai. Barzilai tinha ajudado Davi, e Davi, quando voltou para Jerusalém, quis ajudar esse homem. Ele já era idoso. E a resposta desse homem foi a seguinte: hoje eu tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? Essa foi a resposta de Barzilai. Ele não quis acompanhar Davi, para ele já não fazia mais sentido. Ele já não sentia o sabor dos alimentos. Ele nem era capaz de desfrutar de uma boa música.
E a oitava e última coisa, do finalzinho do versículo 5 até o versículo 7, é a expectativa da morte. Porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Todas essas palavras descrevem a expectativa da morte, que caracteriza a velhice. Não viveremos para sempre aqui. Morrer é como ir para a morada eterna. Você já parou para pensar que em breve terão pessoas chorando a sua morte? O fio de prata e o copo de ouro aqui descritos se referem a algo precioso e lindo, mas que chega ao fim. A vida. O fio de prata é rompido, o copo de ouro é quebrado. Coisas lindas, coisas preciosas que chegam ao fim. O cântaro quebrado, cântaro é uma jarra. O cântaro quebrado junto à fonte, a roda desfeita junto ao poço. Lembra da roda que é usada para puxar ali, a roldana para puxar o balde lá de dentro do poço? Essas coisas indicam que algo não é mais capaz de cumprir a sua função. O jarro quebrado não pode mais recolher as águas da fonte. A roda desfeita já não é mais capaz de rolar e trazer o balde com a água do poço. E assim é a nossa vida. Quando ela termina, todas as funções que nós tínhamos, tudo que nós fazíamos, o nosso papel no mundo, tudo isso é desfeito. Já não existe mais. É o cessamento completo das funções até então desempenhadas. Como o pai e o avô provedor, que deixa de sê-lo. Como a mãe e a avó cuidadora, que deixa de fazer isso. Como o responsável pelos negócios da família, os negócios da cidade, os negócios da igreja, que simplesmente não está mais ali. E a pergunta que você e eu precisamos responder é: como nós temos vivido a nossa vida e como nós temos nos preparado para o fim dela? Refletimos sobre a velhice. Agora vamos pensar um pouco sobre a lembrança, ou melhor, a ordem que nos é dada no versículo 1. Lembre-se do seu Criador. Depois de ponderarmos sobre a velhice, então vamos agora pensar sobre como nós devemos viver e nos preparar para ela. O autor bíblico nos diz que nós devemos nos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa juventude, enquanto ainda não chegamos na velhice. A palavra de Deus então nos chama para termos uma vida inteira centrada em Deus, tendo Deus como a nossa mais importante prioridade. O motivo pelo qual podemos nos alegrar ao longo dos anos da nossa vida e desfrutar dos diversos tipos de prazeres ao longo da nossa vida é porque Deus, o Criador, nos concedeu esse privilégio. Não se esqueça dele. Toda alegria e todo prazer na vida são dádivas, são presentes, são concessões
do Deus Criador para você. Alguém disse o seguinte: lembrar-se de Deus significa viver toda a nossa vida para Ele. Significa lembrar-se de Deus em todas as circunstâncias, incluí-lo em todos os nossos planos, louvá-lo por todas as suas bênçãos e orar a Ele em todos os nossos problemas. Essa lembrança não é um ato superficial, meramente mental, significa abandonar a nossa pretensão ou autossuficiência e entregar-nos a Ele. Crianças, ouçam isso. O melhor momento da vida é quando ainda somos jovens, quando ainda somos crianças e temos tempo o bastante para entregar toda uma vida de serviço a Deus. Não espere até estar tão velho que não terá mais vontade de fazer qualquer coisa, porque a vida já perdeu todo o seu sentido. Em vez disso, entregue sua vida a Deus agora, enquanto ainda tiver força, vigor suficiente para fazer alguma diferença no mundo. Lembre-se de Deus quando estiver em casa, quando estiver na escola. Lembre-se dele quando estiver ao ar livre, desfrutando da criação dele, ou quando estiver dentro de casa, na cozinha, no seu quarto. Lembre-se dele quando você estiver ali trabalhando, jogando, tocando algum instrumento musical. Não se esqueça de Deus, mas lembre-se dele em tudo que você fizer. Lembrar de Deus é colocá-lo como número 1 em nossa vida. Fazer tudo para Ele, para agradá-lo, para honrá-lo, para desfrutar dEle. Lembre-se de Deus ao fazer planos para o próximo ano. Lembre-se de Deus ao se reunir para as festas com os seus familiares e amigos. Lembre-se de Deus enquanto você caminha andando pela praia, enquanto dirige o seu carro indo para o seu trabalho. Lembre-se de Deus enquanto você lava a louça, enquanto você lava o banheiro, enquanto você desfruta de intimidade com seu cônjuge, enquanto você toma uma boa Coca-Cola gelada. Lembre-se de Deus. É Deus quem nos proporciona tudo isso, e nada disso faz sentido sem Ele. Lembre-se de Deus e de quão bom Ele é em permitir a você todos esses prazeres. Redirecione a Ele todos esses momentos, reconhecendo que dEle vem toda a boa dádiva e que para Ele são todas as coisas. E eu quero concluir aqui fazendo uma longa e proveitosa citação de um pastor estudioso da Escritura. Ele disse o seguinte: Eclesiastes é um dos meus livros favoritos. É um livro sobre um sujeito que deseja descobrir por que está vivo, por que foi criado. Ele tenta o conhecimento, ele tenta a riqueza, ele tenta a experiência, ele tenta tudo. Você corre para o fim do livro para descobrir por quê, e ele diz: lembra-te do teu Criador. De certa forma é uma decepção enorme, mas na verdade não é. Não é. Conhecer o nosso Criador antes de envelhecer e morrer é a coisa mais importante que podemos fazer. Esse chamado se dirige especialmente ao povo jovem. Lembre-se de Deus agora, jovem. Lembre-se de Deus agora, crianças. Enquanto você ainda tiver uma mente saudável. Lembre-se de Deus agora, enquanto você ainda estiver definindo o curso da sua vida, tomando decisões importantes sobre o que você vai fazer com os seus dons e com tudo que Deus te deu. Lembre-se do seu Criador agora, antes de se esquecer do Deus que te fez, e antes de tomar muitas decisões ruins
das quais você vai se arrepender mais tarde. Lembre-se de Deus agora, enquanto ainda tiver uma vida inteira para viver para a glória dele. Muitos se lembram tarde demais e pouquíssimos se lembram cedo demais. No entanto, essa passagem não é só para os jovens, é também para as pessoas que estão envelhecendo. Envelhecer, encarar a morte são algumas das experiências mais difíceis da vida. A Bíblia é sincera quando fala sobre elas, mas não é amarga. Na verdade, essa passagem contém algumas das palavras mais lindas jamais pronunciadas. O Espírito Santo, nessa passagem, tratou com dignidade o envelhecimento e a morte. Isso demonstra o cuidado amoroso de Deus pelo seu povo durante toda a vida, até a idade e até o túmulo. As Escrituras dizem, Salmo 116, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas não é apenas a morte dos seus santos que é preciosa para Deus, eles são preciosos para Ele durante todo o processo de envelhecimento também. O seu Criador se lembra de você, mesmo quando você nem sempre se lembra dele. A segurança da nossa salvação não depende da nossa lembrança de Deus, mas da promessa dele de se lembrar de nós. Assim como o salmista orou, Salmo 71, versículo 17 e 18, Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, são os cabelos brancos. O autor segue dizendo ainda, após completar 90 anos de idade, meu avô teve dificuldades de se lembrar de qualquer coisa, por vezes até mesmo de quem ele era. Isso foi extremamente estressante para ele, pois ele sabia que estava confuso, mas não sabia por quê. Ele disse certa vez, eu não consigo lembrar quem eu sou. E aí a minha mãe disse para ele, tudo bem, eu sei quem você é e posso cuidar de tudo que você precisa. Há uma segurança ainda maior para cada cristão na lembrança de Deus. A maravilha não é que nós nos lembremos, não é maravilha alguma nós nos lembrarmos do nosso Criador, mesmo que sejamos chamados a lembrar dele. A maravilha é que Deus se lembra de nós agora e que ele se lembrará de nós durante todos os dias da nossa vida. Jesus disse, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a palavra de Jesus. Jesus prometeu lembrar-se de nós, desde agora até o último dos nossos dias, quando ele nos ressuscitará para a vida eterna. Aqueles que morrerem, crendo em Cristo, voltarão a viver e serão jovens para sempre. Como pregador de Eclesiastes, o apóstolo Paulo também compreendeu que um dia a velha casa, esse corpo que nós temos, o nosso corpo, será destruído. Mas como servo de um Salvador que ressurgiu do túmulo, ele acreditava também que os nossos corpos serão refeitos. Ele disse, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que é uma imagem semelhante a uma casa caída, ele segue dizendo, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Essa é a verdade bíblica sobre o nosso corpo. Essa nova casa
é o corpo da ressurreição de todos que creem em Jesus, que creem na sua cruz, que creem no seu túmulo vazio. Talvez seja por isso, e aqui está no último parágrafo, talvez seja por isso que alguns santos velhos têm um coração tão jovem que nem parece envelhecer. Amo a promessa do Salmo 92, que compara o justo com uma palmeira que cresce na casa de Deus. O texto do Salmo 92, versículo 14, diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Mesmo quando envelhecem, os justos continuam vivos pelo poder do Espírito Santo que vive neles. Por fora podem estar se corrompendo, mas por dentro, diz o texto de 2 Coríntios 4,16, por dentro se renovam de dia em dia. Eles vivem na esperança de um lar eterno, onde sabem que voltarão a ser jovens.